Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a origem da religião. Você já parou para pensar nessa questão? Tem alguma ideia de quando surgiu a religião? Ainda não pensou, não tem uma ideia? Então, esse vídeo nós vamos poder tratar com maior profundidade acerca desse assunto. Sobre essa pergunta, nós vamos ter aí posicionamento dos teóricos que vão dizer que a religião surgiu no período de que houve a revolução cognitiva, quando mudando-se, né, o processo aí das espécies, que vem da ideia do evolucionismo, o ser humano começou a ter as suas primeiras ideias, ele já foi criando e imaginando crenças, lendas, dando assim origem à religião. Nesse caso, na teoria da revolução cognitiva, a religião ela nasce junto com o ser humano, com o surgimento das suas potencialidades e da sua própria natureza. Entretanto, estudando a história, e mais precisamente através de uma concepção que vem do criacionismo, nós podemos entender que, na realidade, o desenvolvimento da religião, ela vai surgir sim, lá nos primórdios da humanidade, lá no início, sim, com a própria natureza humana. Entretanto, o fato que gerou a religião é algo diferente do que é proposto pela teoria da revolução cognitiva. No relato de Gênesis, o primeiro casal já tinha ali um contato com o Criador. Isso faz parte da própria natureza humana. O ser humano, ele já tem essa relação com aquilo que extrapola a materialidade, nesse caso, a divindade. Esse relacionamento inicial foi rompido através da desobediência. A desobediência do casal gerou a desestrutura da sua própria natureza. A natureza agora, rebelde à divindade e sem aquele relacionamento, aquela comunhão com o transcendente, procura, através das suas práticas religiosas, através de seus atos de oferta, de credos e de liturgias, uma tentativa de atrair e buscar um relacionamento com o divino. Mais precisamente, num texto de Gênesis 4, fala que os dois filhos de Adão, eles vão entregar uma oferta à divindade. Essa prática, que não é somente registrada nesses dois personagens, mas na história dos povos antigos a gente já vai ver essa prática, é uma tentativa, já é uma prática de tentar atrair a divindade. É uma necessidade do ser humano de fazer religião, isto é, religar, se ligar de novo ao divino. Portanto, o relato bíblico está muito mais de acordo com a natureza da religião. A religião, na sua própria definição, é uma tentativa do ser humano de buscar a divindade, de agradar o divino, de aplacar a ira do Todo-Poderoso. E a necessidade humana em realmente se voltar a Deus, se religar com Deus, ela se faz presente sim como um fenômeno religioso em todas as culturas, em todos os povos, desde a antiguidade até os dias de hoje, a gente tem comprovado essa realidade do fenômeno religioso presente na humanidade. Para solidificarmos mais o nosso entendimento, eu convido vocês a fazerem uma atividade junto comigo para nós tratarmos melhor esse assunto. Atividade. Por que devemos acreditar na posição de Gênesis como explicação da origem da religião? Bom, vamos lá responder essa questão. Eu posso destacar aqui vários motivos pelo qual nós podemos ter convicção acerca da proposta de Gênesis em relação à origem da religião. Primeiramente, porque Gênesis faz parte do livro sagrado, as Escrituras. Livro esse que é muito criticado e por toda a tradição aí do cristianismo, a gente tem visto diversos movimentos tentando
desestabilizar ou desacreditar desse livro. Entretanto, as provas de sua veracidade, da sua estrutura, da sua riqueza informativa, da sua orientação e da validade dos registros dos textos também provam quão importante é esse livro, que não pode ser desprezado ou simplesmente tido como um livro de lenda, de mitologia, que não tem a sua realidade comprovada. Tentar colocar a Bíblia no mesmo nível dos livros e das mitologias de outras religiões antigas ou de outros povos antigos é extremamente incoerente. A própria ciência, a arqueologia, a história, a teologia e outras áreas de pesquisa comprovam sim a importância desse livro e a riqueza das suas informações. Segundo, porque, no caso, a religião, ela em sua essência é uma necessidade humana. O homem busca, através da religião, o perdão de Deus, a presença de Deus, a agradar a divindade. Então, essa necessidade, ela tem muito mais relação com a falha humana, com o erro do ser humano, com a natureza do ser humano, que é contrária à santidade de Deus. Então, nesse caso, a religião, ela não nasce como um desenvolvimento do ser humano que cria por criar. Não, ele nasce de uma necessidade. Então, a explicação de Gênesis é muito mais coerente, muito mais lógica no significado de religião do que a posição da revolução cognitiva. Em terceiro, porque a construção lógica do criacionismo é superior à ideia da teoria da evolução. Se o ser humano ele está num processo de evolução e ele evoluiu de uma espécie para outra, nesse caso, como explicar que a espécie humana demanda de tantas fragilidades, tantas fraquezas, de tantos erros? O que explicar de uma natureza que se evoluiu de uma espécie para outra, trazer tanta maldade no coração, tantas práticas que demonstram que essa natureza é mais propensa para o mal do que para o bem? Já no criacionismo, nós entendemos que o ser humano, ele nasce não como resultado de um desenvolvimento da espécie que não tem uma origem muito clara. Quando começou a se desenvolver a primeira célula que deu origem a todo esse desenvolvimento? Através de uma explosão? Isso é muito complicado. É muito mais lógico, muito mais coerente entender que sim, o ser humano, em sua particularidade, ele foi formado a partir de um ato criador. E esse ato criador, que foi no primeiro momento um ato perfeito, depois ele sim acabou caindo em estado de decomposição através do próprio livre-arbítrio que o ser humano possui. A explicação de Gênesis dos dois estágios do ser humano faz muito mais coerência para nós entendermos a nossa realidade de hoje do que ficarmos presos à ideia do positivismo, que a sociedade está evoluindo, que lá nos primórdios ainda estávamos presos à religiosidade e hoje estamos presos ao quê? Como garantir que hoje o ser humano está muito mais evoluído do que os cidadãos iniciantes da sociedade? Como nós podemos explicar isso? Por causa da tecnologia? Não. A própria natureza hoje humana, ela continua se degladiando nos mesmos falhos, nos mesmos erros, nos mesmos problemas que existiam lá na antiguidade. É isso aí, pessoal. Para que vocês possam continuar nesse processo de aprendizado, se desenvolvendo, conhecendo mais, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, para estar aí acompanhando o nosso conteúdo. Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Até mais!